Olá, muito obrigado você que está assistindo mais uma edição do nosso Jornal OCN. Muito obrigado e um grande abraço do Cubo Notícias para você que nos assiste e nos acompanha neste momento pelos nossos perfis no Facebook e também pelo Facebook tem a página do Cubo Notícias. Siga e acompanhe para receber as atualizações das nossas informações. Temos também o Instagram, Rede X, o antigo Twitter, o nosso canal do YouTube com mais de 14 mil inscritos. E o que mais? O nosso site, o site do Cubo Notícias, sempre trazendo as principais informações para você. E hoje, sexta-feira, mês de fevereiro, já era! Pois é, o ano está aceleradíssimo. Fevereiro já acabou, o carnaval já passou, o ano já começou, para lá de começado 2026, hoje dia 27 de fevereiro, penúltimo dia de fevereiro, né? Então agora 2026 começou. Então vamos lá. O Jornal ACN de hoje destaca para você muitas informações, então passo acelerado aqui porque hoje tem muita notícia para você. E a gente já começa com a previsão do tempo para os próximos dias. Pois bem, pessoal, hoje nós já sentimos na madrugada, no começo da manhã, uma temperatura diferente da temperatura do verão. Uma temperatura em torno dos 16, 17 graus. Pois é, e a tendência é de friozinho para os próximos dias. Chegou frente fria. Olha, em janeiro, no meio de janeiro, já teve uma frente fria que deu uma derrubadinha nas temperaturas, lembra? Que eu até comentei aqui, a primeira vez que eu me lembro de, no mês de janeiro, as pessoas terem que pegar o cobertor para dormir, porque faz aquele friozinho de madrugada. E é a primeira vez que você, com certeza, que é de Porangaba, é a primeira vez, eu acho, porque eu já estou com 43 anos aí, não me lembro de ter um mês de fevereiro que faz friozinho. Você precisa pegar o cobertor para dormir, né? Vamos dar uma olhada aí na tela, ó. Tem frente fria chegando. Hoje nós tivemos temperatura de 18 graus. Aqui chegou na faixa dos 17 de madrugada. E amanhã, sábado, a temperatura cai ainda mais. Devemos começar o dia com 16 graus e a máxima não passa dos 28, dia que deve ser predominantemente nublado, o sol de vez em quando vai dar as caras, mas o dia vai ficar aí mais nublado do que aberto. Então sabadão com friozinho, começa com friozinho, 16 graus e não passa dos 28. Domingo, mesma coisa, teremos um dia predominantemente nublado, só aparecendo o sol aí no começo até o meio da manhã, mas com muitas nuvens ainda, nebulosidade predominante, ventando, vai ventar, hoje está ventando, amanhã deve ventar também, domingo também aquele ventinho continua, pois é, e a temperatura fica relativamente baixa para o período. 16 graus de mínima, máxima de 27. Segunda-feira começa com ainda mais frio. Segunda-feira a gente deve ter um amanhecer com nebulosidade bem acentuada, inclusive com possibilidade de nevoeiro em alguns pontos. E a temperatura não passa dos 28 graus. A segunda-feira terá mais aberturas de sol, mas também com um período de céu nublado. E a mínima é de 15 graus. Segunda-feira começa com frio. Terça-feira também. Na terça-feira tem uma coisa. Na terça-feira o vento diminui, o vento dá uma paradinha, mas não fica sem ventar, apenas dá uma diminuída no vento, na intensidade. Teremos mais abertura de sol, porém nebulosidade deve aparecer, tempo que deve intercalar principalmente ali no período da tarde com céu nublado, aberturas de sol, mas a terça-feira também começa com frio, mínima de 15, não é aquele frio, aquele frio, mas começa com friozinho, mínima de 15, máxima de 29 graus.
teremos um aumento da temperatura na quarta-feira só durante o dia, porque no amanhecer, a quarta-feira também começa com temperatura relativamente baixa. Quarta-feira com predomínio do sol, sol deve brilhar, céu limpo, o vento diminui, mas a quarta começa com friozinho, mínima de 15 e a máxima já vai subir para 31 graus. Quinta-feira a gente vai sentir que a temperatura volta a subir e com força, apesar de que o dia começa ainda com aquela sensaçãozinha de frio, mas já menos do que na segunda, na terça. Quinta-feira começamos amanhã com tempo aberto, o dia também deve ser ensolarado, sem nuvens e vai fazer calor durante o dia, 32 graus de máxima. Mas o começo da manhã de quinta-feira, a madrugada, vai ser de 17 graus, com uma diferença. O vento volta um pouquinho, com uma tendência ou com uma intensidade um pouquinho maior, tá bom? Então é isso, gente. Para os próximos dias, friozinho durante a madrugada e começo da manhã. Talvez as pessoas tenham que tirar uma blusa ou uma jaqueta ali do armário em pleno fevereiro, né? Início de março, em pleno início de mês de março, final de verão, as pessoas talvez tenham que se agasalhar. Vê se pode uma coisa dessa. Bom, gente, vamos com as notícias do interior paulista. Gente, acidente na rodovia Castelo Branco. Mais um acidente na Castelo Branco, com 2 pessoas que ficaram feridas. Um acidente grave, hein? Acidente que envolveu veículos de grande porte. Acidente entre um caminhão, um ônibus e uma carreta na Castelo Branco. Ontem à tarde, colisão que aconteceu no KM 47, lá em Araçariguama, quase perto ali da Grande São Paulo. E as vítimas foram levadas ao pronto-socorro da cidade. Segundo a concessionária que administra a rodovia, o acidente foi uma colisão traseira que envolveu o ônibus e um caminhão que estava fazendo com que a carreta tombasse na pista. Ainda de acordo com a concessionária, a carreta foi destombada, mas a pista precisou ficar totalmente bloqueada para fazer a limpeza da carga que ficou esparramada ali no asfalto. Por conta dessa interdição, teve congestionamento do quilômetro 35 até o 48. Ainda mais ali naquele trecho já chegando próximo à capital, né? Ali complica mesmo. As equipes da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária ficaram no local até a conclusão dos trabalhos. Bom, gente, mais um caso de violência doméstica. Esse também na cidade de Botucatu, que ficou marcada nesta semana, como todos sabem, sobre aquele caso que causou comoção não só em toda a região, mas tomou também parte dos noticiários policiais de todo o Brasil, né? O ex-marido foi lá, atirou contra a ex-esposa, contra o atual companheiro dela. Na hora matou o atual companheiro, a ex-esposa veio a perder a vida 4 dias depois de estar internada com ferimento gravíssimo. Portanto, esse cidadão vai responder, se é que dá para chamar esse traste de cidadão, por duplo homicídio. E ele também aproveitou a ocasião que as 2 crianças estavam no carro das 2 vítimas e sequestrou o próprio filho, que no mesmo dia foi encontrado. Pois bem, o elemento também foi preso no mesmo dia, no final da tarde de domingo. E agora tem mais um caso em Botucatu, que a Delegacia de Defesa da Mulher está investigando como maus tratos e possível violência doméstica envolvendo essa mulher de 57 anos, pensionista, encontrada em situação de vulnerabilidade numa residência lá no conjunto habitacional Humberto Popolo. De acordo com o boletim de ocorrência, que foi registrado quarta-feira, os policiais civis diligenciaram até o imóvel depois de uma denúncia anônima relatando negligência por parte dos filhos.
É cada filho, que eu vou falar para você, cada filho da mãe, né? Para não falar outra coisa, porque a coitada da mulher não tem, né? Ela estava acamada, estava em tratamento paliativo em razão de problemas pulmonares graves, e segundo o registro, a denúncia apontava que a mulher permanecia grande parte do tempo sozinha, sem alimentação adequada, sem acompanhamento médico frequente e com atraso na administração dos medicamentos. Ainda conforme a comunicação, o ambiente, bom, tá as fotos aí, não precisa falar outra coisa. Situação precária de higiene, fezes de animais espalhadas pela casa e aquele forte odor, né? No local, os policiais constataram essa sujeira, as imagens mostram pouco alimento disponível e condições insalubres compatível com o relato recebido. A filha da vítima de 34 anos, que se apresentou como responsável, essa vagabunda ainda tem a cara de pau de falar, eu sou a responsável. Olha, é por isso que eu não prestaria para ser policial, porque se uma cidadã dessa aparecesse na minha frente e falasse, eu sou a responsável, eu ia envergar a cara dela na bordoada se eu fosse policial. Eu não prestaria para ser policial. Ela reconheceu as condições precárias do imóvel e informou que costuma visitar a mãe uma vez por mês para realizar limpeza superficial. Ela afirmou que está grávida de 32 semanas. Vou evitar de falar outra coisa aqui, viu? O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi ao local, encaminhou a vítima para o pronto-socorro adulto. O canil municipal também foi comunicado devido às condições de animais presentes na residência. Caso registrado como artigo 132 do Código Penal, que trata de perigo para a vida ou saúde de outrem, e Lei 11.340, Lei Maria da Penha. A autoridade policial determinou a continuidade das diligências, incluindo exame no local, eventual exame de corpo de delito e oitivas de familiares. O CREAS também foi acionado diante da situação de vulnerabilidade constatada. A investigação segue em andamento para apuração completa dos fatos. Agora, o que eu quero saber é o seguinte, essa vagabunda dessa filha de 32 anos que abandonava a mãe em meio a tanta sujeira, ela foi presa? Não, ainda não, né? E leis brasileiras. As leis brasileiras são uma piada. Vamos ver essa imagem aí. Registrada por... Pena que a gente não recebeu o vídeo, mas também a pessoa não publicou o vídeo, só publicou essas imagens. Um sítio localizado na zona rural de Torre de Pedra, invadido na tarde de sábado, agora dia 21, por volta das 16 horas e 32 minutos. De acordo com a proprietária, um grupo de pessoas pulou o portão da propriedade e utilizou a piscina como se fossem moradores do local. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança. No momento da invasão, não havia ninguém na residência. A proprietária percebeu a movimentação pelas imagens do sistema de monitoramento e acionou a polícia, após constatar a presença dos invasores. Segundo o relato, 3 pessoas participaram da invasão, geralmente acompanhadas de um cachorro branco. As imagens foram preservadas, entregues às autoridades para providências cabíveis. A proprietária informou que o caso já foi formalmente comunicado e as autoridades competentes que alegam que as medidas legais já estão em andamento. No Brasil, invadir residência é crime tipificado no artigo 150 do Código Penal como violação de domicílio. A Constituição Federal também garante a inviolabilidade do domicílio como direito fundamental. Mas a pena é de 3 meses a 1 ano de reclusão. Que bosta de pena também, não? A orientação em casos semelhantes é acionar imediatamente a PM, registrar boletim de ocorrência e buscar orientação jurídica para a adoção das medidas cíveis e criminais necessárias. A orientação correta é essa. Não quer dizer que se fosse o meu caso, a proprietária é muito boazinha, ela publicou nas redes sociais, está alertando para que as pessoas não façam mais isso, vai denunciar para que as pessoas respondam criminalmente.
eu tomaria medidas pouco menos ortodoxas. Não vou dizer quais, porque poderiam me acusar aqui de estar incitando atos inadequados. Mas eu não falaria nada, não publicaria nada. Eu tivesse uma piscina, tivesse percebendo que ela estaria sendo invadida, tivesse sendo invadida, eu ia denunciar na polícia? Não, eu mesmo ia tomar minhas providências. Claro que isso pra mim, que sou uma pessoa não tão ortodoxa, né? Mas a orientação correta é essa, procurar as autoridades. Mas como eu disse, a pena, você já sabe, não existe, né? De 3 meses a 1 ano de prisão, não vai preso, né? Não vai dar nada. Então, eu resolveria o problema de uma maneira mais pontual e objetiva, permanente. Aqui do lado, Pederneiras, aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Ajuda aqui! Cães abandonados na cidade de Bofete, e isso gerou uma pessoa ferida por causa de ataque desses animais. Trata-se de uma idosa de 76 anos que foi atacada na manhã de ontem, quinta-feira, lá no bairro Jardim Siriemas, em Bofete. A senhora foi socorrida, foi encaminhada ao hospital. Ela permanece sob cuidados médicos. De acordo com o relato de familiares, o ataque aconteceu no período da manhã e causou grande apreensão entre os moradores da região. Em nota oficial, a prefeitura informou que se solidariza com a vítima e destacou que a segurança da população é prioridade da administração. Segundo o comunicado, equipes da Guarda Municipal e Vigilância Sanitária foram mobilizadas imediatamente após o ocorrido. Com a entrada no imóvel, autorizada pelo proprietário da residência, 3 cães foram contidos e resgatados no local. Ainda conforme a Prefeitura e a Guarda Municipal, o imóvel havia sido alugado, mas o inquilino teria abandonado a casa, deixando os animais em situação de extrema negligência. As equipes relataram que os cães estavam sem comida, sem água e mantidos em ambiente insalubre, tomado por fezes e sujeira. Os animais foram retirados e encaminhados a um local seguro, onde receberão atendimento adequado. A administração informou que repudia qualquer forma de crueldade contra animais e informou que já está sendo adotadas medidas judiciais e criminais cabíveis contra o responsável pelo abandono. A Prefeitura de Bofete também disse que os cães não oferecem mais risco aos moradores do bairro e que seguirá acompanhando o caso para garantir a segurança da população e o bem-estar dos animais. Eu já falei aqui há 2 semanas o que tem que fazer com quem é pego fazendo maus tratos animais, né? Já falei. 1 ano só de cadeia, só 1 ano de cadeia. 1 ano, nada mais. Só que assim, prende, leva para a cela durante a noite. Lá na cela, um copinho de água morno. Água morno. A água tem que estar morna. Um copinho de água morna. Um vasilhame assim de ração. Ração mesmo para cachorro. Não é comida, não é arroz, não. É ração. E só. É a alimentação do dia. Vai para a cela às 18 horas, come e bebe isso, só. No outro dia, 8 horas da manhã, sai da cela, coloca no pátio cimentado. Um pátio cimentado, sem cobertura para sol, sem cobertura para chuva, mete uma corrente no pescoço, deixa pelado ali, das 8 da manhã até as 18 horas. Aí às 18 horas prende de novo com o copinho de água morna e a raçãozinha. É essa a alimentação. Durante 1 ano faz isso, todo dia. Das 8 às 18 no sol, sem comida, sem água e pelado, no concreto. E durante a noite aí recolhe para um lugarzinho para ele dormir, sem colchãozinho também. Só cobertura para ele dormir. E
aguinha morna e ração. Durante 1 ano só, depois solta. Tá resolvido o problema. Essa é a pena adequada para quem faz maus tratos a animais. Bom, gente, virou moda agora a apreensão de produtos contrabandeados aqui na nossa região, aqui pertinho da gente, hein? Na divisa de município entre Porangaba e Quadra, a Polícia Militar Rodoviária prendeu 2 criminosos em flagrante. Mais uma vez, pelo quê? Contrabando e descaminho. Prisão que aconteceu ontem de manhã. A abordagem aconteceu no quilômetro 158 da Castelo Branco, na divisa de município entre Quadra e Porangaba. Durante patrulhamento tático ostensivo rodoviário, interceptou o veículo suspeito e na revista os agentes localizaram uma carga ilegal composta por perfumes e medicamentos de uso controlado. As mercadorias oriundas do Paraguai não possuíam documentação fiscal ou autorização dos órgãos sanitários para comercialização no Brasil. Então os 2 ocupantes do automóvel foram presos e conduzidos ao Departamento da Polícia Federal em Sorocaba, onde o material foi apreendido e a ocorrência registrada. Uma operação foi realizada lá em Botucatu e contou com as delegacias de polícia de Pardinho, Porangaba, São Manuel e a DISE de Botucatu, sob a supervisão da Delegacia Seccional de Botucatu, com a finalidade de incinerar aí cerca de 35 quilos de drogas. Maconha, crack, cocaína, tudo apreendido aí. Essas drogas foram apreendidas durante as diligências realizadas na região da Delegacia Seccional de Botucatu. Nas imagens aí, inclusive, a gente está vendo a imagem do novo delegado titular da polícia aqui de Porangaba, o Dr. Celso Olindo, né? Então essas apreensões demonstram a efetividade da Polícia Civil e demais forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e crime organizado na região seccional de Botucatu. A incineração foi precedida de autorização judicial, com supervisão do Ministério Público e acompanhamento da vigilância sanitária. Bom, gente, vamos com as notícias de Porangaba. E atenção, tá assistindo a gente? Continua, viu? Porque daqui a pouco eu tenho uma notícia, ocorrência policial realizada aqui na cidade de Porangaba, que, olha, vai ser para arrepiar o quê? Cabelo. De onde? De todos os lugares possíveis, porque é uma ocorrência que aconteceu aqui em Porangaba, que resultou... Bom, você vai assistir daqui a pouco. Coisa séria. Coisa grande. Peixe grande. Aqui na cidade de Porangaba. Continua assistindo aí. Por hora, uma moradora aqui de Porangaba, nós já noticiamos aqui, a Gildete Rosa dos Santos, a Gil Oldeia. A gente já noticiou aqui, ela está numa campanha online para arrecadar 60 mil necessários para uma cirurgia de urgência na coluna. O SUS poderia fazer essa cirurgia para ela, né, 60 mil reais, mas o SUS não faz. O governo alega que não tem dinheiro, mas tem dinheiro para dar para a escola de samba. O governo federal também tem dinheiro para dar para a escola de samba, né? Inclusive para fazer homenagem para o presidente, né? Olha só que coisa bacana você usar o dinheiro público para homenagear o presidente em ano de eleição. Olha que beleza, né? Mas para fazer cirurgia na coluna de uma pessoa, aí já é difícil. Aí a pessoa precisa desenrolar campanha para tudo que é lado para fazer uma cirurgia. Desde 2020 ela está enfrentando essas dores intensas causadas por uma hérnia de disco que comprime o nervo ciático e a medula óssea, situação que a deixou dependente de cadeira de rodas e impossibilitada de andar. Segundo o relato publicado na Vaquinha Online, embora o caso tenha sido identificado há 5 anos, o procedimento ainda não foi realizado pelo SUS. Então a DEA afirma que a sua condição se agravou bastante com o tempo e que os tratamentos medicamentosos, inclusive com o uso de morfina, não estão trazendo mais melhora. A cirurgia considerada urgente tem custo de 60 mil reais, valor que a moradora não possui
Então essa campanha foi criada dia 29 de novembro do ano passado e está mobilizando amigos, familiares e a comunidade da região para buscar recursos. A moradora Gildete Rosa dos Santos Adeia segue mobilizando a comunidade para arrecadar esses recursos e além dessa campanha online, os amigos e apoiadores organizaram um bingo beneficente que vai ser realizado no dia 7 de março às 19 horas no CLT, o Centro de Lazer do Trabalhador aqui de Porangaba. O procedimento cirúrgico é considerado urgente e o valor, como eu disse, é de R$60 mil. Com esse bingo dos amigos, é um festival de prêmios dos amigos, tem o lema: onde há união, há cura. Vamos juntos transformar o jogo em esperança. Então é um evento beneficente, pretende reunir a população nessa noite solidária, que, como eu disse, será aí no dia 7, tá bom? A cartela está à venda ao valor de R$20. 100% do valor arrecadado será destinado à cirurgia da Deia. Também haverá binguinho, ou seja, rodadas extras. São vários prêmios nessas rodadas extras e a gente está mostrando aí a lista. Vários comércios e apoiadores estão ajudando nessas rodadas extras também, tá? Vai ter venda de bebidas no local também, valor da venda também destinada à cirurgia da Deia. Primeiro prêmio, vamos falar das rodadas principais. O primeiro prêmio é uma caixa de som JBL. O segundo prêmio, uma Air Fryer. O terceiro prêmio, um micro-ondas. Quarto prêmio, uma Smart TV de 32 polegadas. E o quinto prêmio, R$1.000 em dinheiro. Evento que contará também com o show musical da cantora Suelen Jacó. Então, a gente está mostrando aí, não são só essas 5 rodadas não, vai ter várias outras, com vários outros prêmios que foram arrecadados e doados por vários comerciantes aqui do município. Então colabore, participe e já marque aí, já deixe anotado aí o dia do evento, que vai ser lá no CLT de Porangaba, dia 7 de março, às 19 horas, bingo beneficente em busca da cirurgia de cura da Deia, que precisa urgentemente, ela não aguenta mais as dores na coluna em decorrência dessa hérnia de disco que pressiona tanto o nervo quanto a medula. Então você imagina só a dor que essa cidadã de Porangaba está passando desde 2020. O SUS não faz a cirurgia porque é muito complexo ou porque falta dinheiro. Mas para a escola de samba do Rio de Janeiro, o governo federal tem dinheiro, né? Que beleza. Ei, Brasil, Brasil, Brasil. Vamos falar de uma coisa legal, aliás, uma coisa que a gente apresentou aqui várias e várias vezes, problema que era crônico da rua Ciro Alonso. Nesta semana, a prefeitura iniciou, na segunda-feira, dia 23, as obras ali daquele trecho da rua Ciro Alonso que compreende entre o cruzamento da rua Francisco Patrocínio São Pedro até a rua Marisa da Silveira Machado, perto ali da Casa do Cidadão. Esse trecho, que é considerado o trecho final ali da Ciro Alonso, é um trecho considerado crítico, por causa das chuvas que, quando são um pouco mais intensas, causam alagamento, por causa da pouca suficiência de capacidade do sistema de saneamento de esgoto, que estava vazando. Inclusive a gente publicou uma notícia há pouco tempo, reclamação de moradores, o esgoto vertendo depois das chuvas. Então a prefeitura iniciou as obras que compreendem todas essas melhorias nesse trecho. Os problemas que devem ser tratados: drenagem, escoamento de águas pluviais, melhoria do sistema de drenagem, reforço na captação de água e também, segundo a prefeitura, a Sabesp irá fazer um novo sistema de captação de esgoto para suportar
a demanda agora dos moradores. Então todos os problemas devem ser solucionados ou pelo menos terem aí uma grande melhoria com essa nova obra. A intervenção tem o objetivo de reduzir esse ponto de alagamento, melhorar a condição de trafegabilidade e segurança no local e também a condição dos moradores. Durante a execução do serviço, a Prefeitura orienta os moradores a evitarem o despejo de água nas sarjetas e programarem a retirada de veículos das vias afetadas, a fim de evitar transtornos e garantir andamento adequado das obras. E a Prefeitura também alerta que problemas, incômodos, transtornos poderão ocorrer, mas isso deve ser solucionado assim que as obras forem concluídas. Então a Prefeitura pede a paciência dos moradores, porque é uma obra que vai mexer um pouco com o cotidiano dos moradores, mas tem em vista um objetivo maior, que é trazer melhoria para os moradores desse trecho da rua Ciro Alonso. Bom, gente, chegou a hora? Já chegou a hora daquela notícia que eu falei? Já? Gente. Você acha que Porangaba tá, assim como cidade do interior, uma cidade tranquila, calma, pacata? Parece que sim, né? Parece. Porque não é bem assim não, às vezes, né? Às vezes a gente pensa que o lugar tá pacífico, que o lugar tá assim com moradores calmos, bacanas, sabe de nada, inocente, livres de qualquer suspeita. Né, não. Olha essa. A Polícia Militar de Porangaba fez um excelente trabalho numa ação coordenada e integrada com equipes dos municípios de Torre de Pedra, Bofete e Conchas. Após receber informações oriundas do setor de inteligência sobre a presença de 2 indivíduos de altíssimo grau de periculosidade procurados pela Justiça. Com essa informação, a polícia de Porangaba, coordenada com o apoio de Torre, Bofete e Conchas, foi até uma chácara de altíssimo padrão, localizada no bairro Colinas de Porangaba. Diante da relevância dos alvos, que são alvos, eu já estou falando, é coisa grossa, calma, você já vai saber, foi montado um cerco tático para evitar, né, que houvesse fuga. Então foi montado esse cerco simultâneo, né, fechando o perímetro para que alguém fugisse. Quando perceberam a presença da polícia, os suspeitos tentaram se esconder dentro da propriedade. Que gênios! Durante a varredura minuciosa realizada pelas equipes, um dos indivíduos foi localizado na casa dos fundos do imóvel, enquanto o outro estava deitado no meio da vegetação alta do terreno, evidenciando a tentativa de ocultação para frustrar a ação policial. Ambos foram abordados, fizeram busca pessoal, nada de ilícito foi localizado no momento. Aí foi feita a busca policial, através do Copom, né? A consulta do sistema policial via Copom. Foi feita a consulta, pegaram os documentos dos 2 bonitinhos aí, né? Um dos detidos estava procurado pela justiça pelo crime organizado. Procurado pela justiça por participar do crime organizado, sendo também apontado como investigado na denominada Operação Falso Mercúrio, que aconteceu ontem e a gente vai falar daqui a pouco. Foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo e está apurando esquema estruturado de lavagem de dinheiro em benefício do crime organizado, envolvendo movimentações financeiras ilícitas e suporte logístico a atividades
criminosas de facção criminosa. Então esse indivíduo, ele estava já procurado e já fazia parte contra ele um mandado de prisão expedido pela Operação Mercúrio. Mas a PM foi lá antes e pegou ele. E tá achando que ele era só um mero lavador de dinheiro? Não. Segundo investigações, ele é um dos líderes da facção criminosa, que eu não preciso citar o nome aqui, era um dos líderes da facção na cidade de Osasco. E tinha aí essa chácara, esse sítio de alto padrão, essa propriedade de alto padrão no loteamento Colinas. O outro indivíduo era procurado pelo crime de roubo. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão aos procurados. Os detidos foram levados ao pronto atendimento e depois foram levados ao plantão policial. Para você ter ideia, esse indivíduo aqui que foi preso, acusado de ser líder de facção na cidade de Osasco, ele fazia parte já de mandado da Operação Falso Mercúrio, que aconteceu ontem também. Olha só a quantidade de veículos apreendidos pertencentes a esses criminosos. Foi uma das maiores já realizadas no estado essa operação. Operação contra a lavagem de dinheiro do crime organizado. Ao todo foram cumpridos 54 mandados judiciais na capital e na Grande São Paulo, sendo 6 de prisão e 48 de busca e apreensão. O bonitão saiu lá da Grande São Paulo, veio para o interior falando: a polícia militar do interior dessa cidadezinha não pega a gente, né? É isso que ele pensou? Se deu mal, hein? A polícia da cidade do interior foi quem pegou ele. A justiça também determinou sequestro de 49 imóveis, 3 embarcações e 254 veículos, 257 veículos registrados em nome dos investigados. Apenas os veículos bloqueados judicialmente estão avaliados em 42 milhões de reais, entre eles há modelos de luxo como o Audi R6, o Porsche Macan, Cayenne, Taycan, Carrera, Stuttgart, além de outros automóveis utilizados pelos suspeitos. Segundo as investigações conduzidas pela Terceira Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, o grupo teria montado uma estrutura sofisticada para lavar recursos provenientes de crimes como tráfico de drogas, estelionato e jogos de azar. A apuração aponta ligação direta com uma facção criminosa amplamente conhecida aqui em São Paulo. A organização atuava dividida em três núcleos. Seriam os coletores, responsáveis por arrecadar valores ilícitos, os intermediários, encarregados de movimentação e ocultação dos recursos, e os beneficiários finais, que recebiam o dinheiro já com aparência ilícita, o dinheiro já lavado. Ao menos 20 pessoas físicas e 37 jurídicas tiveram contas bloqueadas. A operação mobilizou cerca de 100 policiais civis e integra a estratégia de descapitalização do crime organizado adotada pela Secretaria de Segurança Pública, a cargo hoje do delegado Dr. Nico. Pois é, e a gente tinha um chefão dessa facção em Osasco, aqui em Porangaba. E parabéns à PM, que possivelmente esse meliante subestimou, achou que vindo para o interior não ia ser preso, né? A PM de Porangaba e também das cidades da região, como sempre, surpreendendo positivamente. Parabéns. Porangaba vai ter amanhã, dia 28, sábado, um mutirão de limpeza realizado a partir das 8 da manhã, voltado à limpeza urbana, com foco na prevenção da dengue e na redução de presença de escorpiões. Ação que prevê recolhimento de materiais inservíveis que possam servir como criadouro do mosquito Aedes aegypti ou abrigo para escorpiões, incluindo entulhos, pneus, recipientes e outros objetos que acumulam água. Então, o trabalho vai ser executado amanhã, sábado, por equipes organizadas pelo município em diferentes pontos da cidade. Orientação para você, morador: deixe na frente da sua casa os itens que deseja descartar, permitindo que o recolhimento seja feito de forma mais ágil durante a mobilização. Segundo a Prefeitura, a iniciativa integra as medidas preventivas adotadas pelo município na área da saúde pública e controle de pragas urbanas, especialmente
nesse período de maior incidência de casos relacionados à dengue e também a escorpião, né? Calor, umidade, tudo isso faz com que o período seja de propensão a esse tipo de aparecimento de pragas, ok? Então amanhã, hoje é sexta-feira, você deve estar assistindo agora a gente no começo da noite, né? A gente está publicando o jornal ACN. Então se você não separou hoje, amanhã cedinho, separa o lixo, entulho que tem na frente que tem aí no fundo da tua casa ou dentro da tua casa, coloque na frente da tua residência, porque a partir das 8 da manhã, no perímetro urbano da cidade, a prefeitura vai estar fazendo a coleta desses materiais. Bom, gente, para finalizar, eu quero trazer um caso aqui a pedido de uma cidadã. Ela não é moradora, mas é frequentadora da cidade de Porangaba, e ela trouxe um apelo para a gente. É o seguinte, e com esse apelo a gente pode fazer aí sugestões e pedidos de melhorias nesse problema, para que ele não se torne novamente grave. Porque essa cidadã não mora em Porangaba, mas é visitante. Ela sofreu um ferimento na segunda-feira de carnaval. Segundo ela teve uma fratura no pé em decorrência de um buraco na calçada. Nós perguntamos à moradora se ela poderia descrever para a gente aonde ficava esse buraco especificamente. E ela nos descreveu e nos apontou esse local. Avenida Cristino Manuel de Miranda, e o buraco fica aí entre o posto de gasolina, depois tem o correio e tem ali o prédio do antigo restaurante do Bier. Então bem aí tem, e do lado tem a agropecuária. Então bem aí tem essa rampinha e esse buraco. Foi nesse buraco, segundo a moradora, que ela acabou pisando e fraturando o pé. Por que nós perguntamos isso? Qual era a calçada? Porque dependendo do ponto, a gente teria que fazer outra abordagem. Essa calçada aí, ela está na frente de um imóvel, que é um imóvel comercial, mas é um imóvel privado, um imóvel particular. Compete, portanto, ao proprietário do imóvel. Atenção, você morador, você sabia que a calçada da frente da tua casa não é a prefeitura que tem que dar manutenção, é você? Segundo a lei municipal, a calçada em frente ao imóvel é de responsabilidade do proprietário do imóvel. É ele que tem que fazer a limpeza, é ele que tem que fazer a manutenção e evitar buracos. Não pode deixar buraco, não pode deixar mato na calçada. Bem como não pode deixar lixo na calçada, não pode deixar areia, pedra na calçada, tá? Então é responsabilidade do proprietário do imóvel a calçada. Então, a gente perguntou porque, vamos supor, se ela tivesse se machucado ou se ferido numa calçada ou no trecho de calçada que fica ali na rodoviária ou em frente ao ginásio de esportes, aquela calçada fica em frente ao imóvel público. Neste caso, a calçada seria de responsabilidade do poder público. Se a calçada está em frente a um prédio público ou espaço público, é de responsabilidade do poder público. Se a calçada está em frente a uma residência, a um imóvel, seja ele comercial ou residencial, é de responsabilidade do proprietário do imóvel. Então o que a gente sugere? A gente sugere para que a Prefeitura de Porangaba, e eu tive observando vários pontos de calçadas na Avenida Cristino Manuel de Miranda apresentam buracos. E os pontos de calçada, por exemplo, calçadão ali da rodoviária ou do ginásio de esportes, eu até estive passando, observando, não tem buraco. Ali está bem conservado. Mas outros pontos de calçada apresentam buracos, apresentam ali falta de manutenção. A gente solicita para a Prefeitura para que ela proceda à notificação dos moradores,
que muitas vezes até o morador pode desconhecer que a calçada é de responsabilidade dele. Agora não, porque agora a gente já está falando. Então faz a notificação, dá um prazo para ele arrumar. Se não arrumar, vai lá e autua, multa. E faz isso porque tem muitos pontos, não só na avenida, mas na cidade, que a calçada ou as calçadas estão sem manutenção. Este ponto que a gente está mostrando agora, em específico, causou um ferimento, pode dizer, relativamente grave, porque agora a senhora não pode trabalhar. Vai ficar 3 meses afastada, acho que foi 3 meses ou 60 dias, enfim, vai ficar um bom tempo sem trabalhar, ela passou pra gente, né? Vai ficar vários dias sem poder trabalhar em decorrência do ferimento, da fratura no pé. Ela reclamou também que não tiraram o raio-x dela na noite de segunda-feira. Ela foi até o PA, o pronto atendimento aqui de Porangaba, e lá no PA não tinha o técnico de radiologia durante a madrugada para fazer o raio-x. Bom, pelo que a gente sabe e recebendo informação da Secretaria de Saúde, o técnico de radiologia ele é chamado ao pronto atendimento fora do horário do expediente apenas em casos gravíssimos. Então ela recebeu o curativo, né, e fez o exame no outro dia, né? Então não sei também se dá para fazer alguma melhoria aí no serviço de radiologia durante a noite ou de madrugada, mas a gente sabe que sempre foi assim. Apenas em caso de extrema urgência, que é necessário o radiologista, caso de acidente grave, aí o radiologista ele é chamado e vai até o pronto atendimento. Isso a gente sabe que acontece. Então, como foi uma fratura no pé, parece que ela recebeu imobilização e fez o exame no dia seguinte. Aproveitando que a gente está falando de calçada, só sugerir também para a prefeitura o seguinte: para curto prazo, notificar os moradores a fazer a manutenção de suas calçadas, né? Fazer, quem sabe, até uma campanha nas suas redes sociais, para que os moradores conservem as suas calçadas. E, quem sabe, no futuro, a médio ou longo prazo, fazer um projeto de padronização das calçadas, principalmente ali da Avenida Cristino Manuel de Miranda, deixar tudo no mesmo nível, né? Fazer uma parceria ali com os moradores, onde a prefeitura entra, sei lá, com o serviço ou com o material, mas fazer uma padronização. A gente até colocou lá no mês passado uma imagem que a gente fez através da inteligência artificial. A gente colocou iluminação com outro tipo de poste, colocamos árvores, que mais? A gente tirou aquela fiação e colocamos uma calçada padrão ali na... Depois a gente procura a imagem, eu vou ver se a gente consegue colocar aqui. Uma calçada padrão na Avenida Cristino Manuel de Miranda. Ficou linda a imagem. Quem sabe a prefeitura consegue estudar um projeto para fazer essa padronização de calçadas, não só na avenida, mas em todo o município. Outra coisa, outra imagem que eu quero mostrar aqui, falando em calçada, já que estamos falando em calçada, olha esse trecho aí. Horrível esse trecho. Termina a Avenida Cristino Manuel de Miranda, começa a rotatória de Porangaba. Além de ser um trecho muito esburacado, ainda tem essa passagem aqui, é muito esburacada, é de terra, né? Não é feito calçamento. Além de tudo, tem um monte de veículo que estaciona nesse local. Aliás, quase todo dia tem uma caminhonete parada com um monte de botijão de gás em cima. Não sei, acho que alguém deve estar vendendo, não está colocando botijão de gás no comércio, deve estar colocando gás na caminhonete. Qualquer hora a Agência Nacional do Petróleo vai receber uma denúncia, porque isso não pode. Comercialização de gás tem que ser feita em local apropriado, com alvará do município, dos bombeiros e da ANP. Então, qualquer hora a ANP vai receber uma denúncia sobre isso. Todo dia uma caminhonete ali com um monte de botijão de gás em cima. Estranho. E a outra imagem mostrando aí, ó. A moradora está tendo que desviar. Essa imagem do Google. Tá no Google. A moradora está desviando do carro e indo para a avenida.
Ah, a prefeitura tinha que fazer essa calçada. Aí é que tá. Não compete a prefeitura fazer calçada aí. Esse trecho da rotatória termina a Avenida Cristino Manuel de Miranda e termina a calçada. Está vendo? Termina a Avenida Cristino Manuel de Miranda, termina a calçada. Esse trecho aí é de responsabilidade do DER. O que a prefeitura pode fazer? Solicitar ao DER e ao governo do estado de São Paulo a colocação de calçada nesse trecho. Outra coisa que dá para fazer agora de imediato. Foi aprovado recentemente lei que autoriza a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes a autuar os motoristas. Antes era só a PM que multava. Agora foi aprovado a lei que autoriza a Secretaria, o diretor ou o secretário ou funcionário da Secretaria pode agora autuar o motorista que está em desacordo com as leis de trânsito. Então o que pode ser feito? De imediato, sinalizar, colocando placas ali que é proibido estacionar carro nesse local, porque ali deveria, nesse local onde tem carros parados, deveria ter uma calçada, mas não tem. As pessoas usam ali como passagem, mas quando elas vão passar, não tem como passar porque tem carro. Então também não dá. Tem que fazer uma sinalização para que as pessoas não estacionem aí. E a médio e longo prazo, talvez, esperamos que seja de médio para curto prazo, conseguir com que o DR faça uma calçada aí, pelo menos até ali o final, até a curva ali do trevo ali, até o final ali, para que as pessoas possam fazer um cruzamento mais seguro da via, chegar até a área de cruzar a via, né? Principalmente quem mora ali na Vila São Francisco ou São Judas, chegar até o ponto de cruzamento ali em segurança. Mas aí não compete, a prefeitura não pode do nada pegar o material e ir lá e fazer uma calçada aí, porque senão o DR vai lá e pode inclusive autuar a prefeitura por estar construindo em área que pertence ao Estado. Então tem que ser algo de comum acordo entre o poder público do município e do Estado de São Paulo. Mas fica a sugestão aí, tá? Porque conforme na imagem a gente mostrou, a mulher desvia e esses dias eu estava transitando nesse mesmo trecho aí, uma mulher e duas crianças saíram para passar justamente nessa caminhonete cheia de botijão de gás trancando aí. Ela foi desviar, ela precisou acessar a via e o carro que estava à minha frente quase pegou a criança menorzinha que estava com essa mulher. Então, a gente precisa alertar essas coisas para que algo mais grave não aconteça. Porque já aconteceu aí, como nós estamos falando do caso agora, da senhora que teve ferimento na calçada, só que a calçada é de responsabilidade do proprietário do imóvel. Se fosse uma calçada de responsabilidade do poder público, fosse na área pública ali, do ginásio de esportes ou da rodoviária, a gente ia cobrar do mesmo jeito. Mas o que a prefeitura pode fazer é, em primeiro momento e de imediato, começar a notificar os moradores e solicitar aos moradores que proceda um trabalho de tapar um buraco. Nesse buraco aí, por exemplo, o quê? 3, 4 quilos de cimento e 3, 4 pá de areia, né? Já faz uma massa e já consegue tampar esse buraco. Ok? Então fica essa sugestão aí para a gente finalizar o Jornal OCN de hoje. Agradeço você por ter nos acompanhado. Fique com a santa paz de Deus, um excelente final de semana e até a próxima.